tomado, para que Deus venha usar poderosamente a sua boca esta noite, para que possamos sair daqui revestido pelo poder do Espírito Santo. Nós viemos à casa do Senhor, nós não podemos voltar para nossos lares do mesmo jeito que viemos, não. Nós temos que sair daqui revestido com o poder de Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, poderoso Deus Santo, Senhor, meu Deus, mais uma vez eu venho te agradecer, meu Pai, por cada um, meu Pai, que ofertou hoje na tua casa, Senhor, mas eu venho te agradecer também, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que não ofertaram, que não tiveram, meu Pai, mas que o Senhor, meu Pai, não venha deixar faltar, meu Pai, no seu celeiro, o pão de cada dia, meu Deus, que o Senhor venha abençoar poderosamente, meu Deus, que aquele que veio aqui, meu Pai, com um propósito, de uma porta de emprego, com um propósito, meu Pai, de receber uma libertação, de receber a cura, meu Pai, que o Senhor vá de encontro nestas vidas, meu Pai. Senhor, eu não conheço, meu Pai, coração de ninguém, eu não conheço, meu Pai, a mente, mas a tua palavra, meu Pai, nos diz que o Senhor penetra, meu Pai, até ao fundo da alma, Senhor. Então visita, meu Pai, cada um esta noite, Deus amado, Deus santo, assim eu te peço e te agradeço em teu santo nome, amém? Ainda de pé, irmão, vamos estar recebendo o nosso pastor Marco, em nome do Senhor Jesus, amém? A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Podem tomar os vossos assentos. Eu agradeço a Deus, ao pastor, a missionária, onde nós tivemos alguns domingos atrás, junto com o irmão Rafael, com a irmã Adriana, o pastor Humberto, a pastora Maria, fazendo uma obra social, e nos conhecemos. E depois viemos até aqui, conheci o pastor e foi feito o convite, já era para ter vindo antes daqui. Glória a Deus. E a Deus toda a honra e toda a glória, porque como foi dito que essa noite é Ele, nós só somos ferramentas. Nós não somos melhores, nem piores e nem iguais àqueles que estão na nave da igreja. Nós apenas somos ferramentas que temos que levar a palavra do Senhor àqueles que necessitam, como também devemos receber a palavra do Senhor, porque é ela que liberta, é ela que salva, é ela que transforma. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, na verdade veio do coração do Vitor Hugo. Quando eu recebi o convite, eu fiquei ali conversando com Deus, e o Vitor Hugo falou Josué, e foi aonde que eu comecei a estudar, apesar que todos conhecem, né, a passagem de Josué. Só que Josué, ele é pregado de uma forma aonde que a gente tem que saber a essência do porquê aconteceu. E aqui, Josué 6, ele diz assim: a destruição de Jericó. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas.
e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente, os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. E no 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Até aqui. Conhecemos essa passagem, sabemos que Deus usou uma prostituta onde de valor nenhum havia naquela época, e muito menos há nos dias de hoje aos olhos do Senhor. E sabemos muito bem que não foram dias e noites fáceis para Josué e esses sacerdotes e esses homens valentes, porque eles estavam ao redor de uma cidade fechada, com muros largos, com muros altos, aonde que podiam de lá de cima darem flechadas neles e matarem eles. Só que acontece que existe um Deus que deu a ordem, existe um Deus que falou o que era para fazer, existe um Deus que pronunciou a vitória antes mesmo de começar essa campanha, antes mesmo de começar essa vitória. Só que existe um porém. Muitas das vezes, sei eu que eu já comecei campanha, sei eu que fui abençoado através de campanha, tanto é que vindo para cá, montei para o pastor, que eu estava desempregado, já ia fazer agora dia 14, um ano, que eu estava sem conseguir um emprego, e eu cheguei para o meu filho e falei assim: Vitor Hugo, tantas campanhas já fizemos, tantas coisas já fizemos, só que tudo é no tempo do Senhor, mas chegou um momento onde que nós temos que dobrar o joelho e temos que fazer uma campanha e confiar e determinar que o Senhor vai nos abençoar, por causa que eu já não tenho mais dinheiro, e não há como pagar aluguel se não houver dinheiro, e roubar eu não posso, mendigar eu não devo, mas existe um Deus sobre o céu e sobre a terra que é poderoso para ouvir. Como o pastor falou, Ele não está com os ouvidos agravados, Ele não é surdo, Ele não é mudo, Ele não está com o braço encolhido, Ele tem a mão dele estendida. E nós ali fizemos essa campanha e começamos ela de uma campanha de 3 dias, aonde que era umas 10h03, 10h04 da noite, e terminamos o primeiro dia. E passado menos de 10 minutos o telefone tocou naquela noite pedindo para eu fazer uma entrevista. E essa entrevista que eu fui convidado, eu já determinei que aquela porta de emprego era minha. No dia seguinte eu fui para esse local, marcado a 1h30 da tarde, e ali eu tive que esperar. É o tempo de Deus, não é o meu. Estava sol, estava cansado, estava com os pés doendo, mas fiquei 4 horas em pé esperando a pessoa responsável chegar da cidade de onde ela vinha para poder fazer a entrevista. Mas em nenhum momento eu murei, nenhum momento eu fiquei triste, nenhum momento eu falei: estou aqui e de nada valeu eu estar aqui. Eu fui determinando, eu fui crendo que aquela porta de emprego era minha. E muito ainda tenho para dizer, que não contei para o pastor, aonde que no meio da entrevista o responsável do RH me perguntou o porquê que eu tinha sido desligado da outra empresa.
E eu falei, eu não sei, não foi só eu, foi também o supervisor, foram outros colegas e ninguém sabe. Ao total de 30 funcionários, pelo menos 15 foi desligado. Só que ele chegou numa pergunta-chave, aonde que se tu falar, tu corre o risco de não ser empregado. Mas a palavra do Senhor diz que nós, como servos do Senhor, ou melhor ainda, como amigo, porque o servo não sabe o que o seu patrão faz, mas o amigo sabe tudo aquilo que o seu Senhor quer fazer. Ele me fez a seguinte pergunta: tu tem alguma ação na justiça? Eu poderia dizer sim, eu já fui ladrão, mas eu estaria mentindo. Eu poderia dizer sim, eu tive uma colisão com um veículo, matei uma pessoa, mas eu estaria mentindo. E aí foi aonde que eu tive que colocar a minha fé em ação. Eu falei assim, não tive, mas já não tenho no momento, mas já tive no passado, aonde eu trabalhei para uma pessoa e essa pessoa me disse, eu não vou te registrar, mas eu vou te pagar tudo aquilo que a lei te garante. E passado 4 meses, Deus já tinha me dito 2 vezes dentro do seu templo, dentro da sua igreja, que eu iria ser demitido. E ele me demitiu, me falou que iria fazer o acerto comigo em 7 dias. Passou 7 dias, ele me convidou para conversar e ele falou, olha, não tive tempo de procurar o contador, tu pode ver quanto que tu tem de direito? Eu falei, eu não sou contador, mas podemos ir para a internet, hoje conseguimos quase tudo na internet. E ali eu joguei 4 meses de trabalho, salário 1.100, deu que eu teria direito a R$3.400. Quando eu levei para ele, ele falou, não, eu ia te pagar só 800, como para 3.400? Eu falei, não, olha, o senhor pediu para eu fazer o cálculo está aqui, se o senhor acha que tem erro, leve para o seu contador. Ele falou, eu pago 1.500. Eu falei, quem paga 1.500 sabe que tem que pagar 3.400, porque o senhor só queria pagar 800. Tá difícil? Me dá 10 cheques de 340. Não, eu não vou dar. E foram ali 1 mês de negociação. 1 mês tentando negociar para não tomar a atitude errada, porque a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais não devemos levar aos tribunais, porque o tribunal não está preparado para conhecer as coisas espirituais. E sabe para quem eu trabalhava? Para um pastor, segundo pastor de uma igreja muito consagrada aqui em São José. E aí quando chegou no final dos 30 dias, ele me chamou e falou assim, olha, tu pode procurar um advogado, porque eu não vou te pagar, eu vou tirar todos os bens do meu nome e vou dizer que eu sou pobre. Eu falei, tu quer isso? Quero isso. Certeza que tu quer isso? Quero isso. Então assim será. E contratei uma advogada. E lá no tribunal ele fazia cara de coitadinho e dizia que era pobre, dizia que não tinha dinheiro, que só podia pagar 2.000, era 800, foi para 1.500, agora podia pagar 2.000. E chegou no patamar onde que a juíza pegou e falou assim, o senhor não está aqui para decidir quanto paga, tem que pagar 7.000 e o senhor quer pagar 2? Não é assim que funciona. Ela olhou para mim e falou assim, senhor Marcos, o senhor aceita receber 4.000 em 10 parcelas? Eu falei, aceito, mas eu olhei no olho dele e falei assim, mediante as suas palavras, a pobreza chegará na tua casa. E é assim que aconteceu. Eu não tenho poder para amaldiçoar, mas eu e ele, como servos do Senhor, estando aqui na frente como pastores, não podemos aqui querer ser santo, mas lá na rua ser um cachorro. Não podemos aqui querer falar sobre Deus e humilhar quem está aí no banco. Não podemos querer contratar alguém para ser de escravo. E assim foi, para a honra e glória do nome de Jesus. A única coisa que eu pedi, para que não vendessem a casa dele, porque ninguém merece perder a sua casa. E eu contei isso para aquele rapaz do RH, e eu tinha que isso, a entrevista foi numa sexta-feira e eu tinha que esperar até a quarta-feira para ter a resposta. E na quarta-feira eu tinha médico marcado no postinho, estava com meu bebê e com meu filho Vitor Hugo. E lá naquele postinho o telefone tocou por volta das 9 da manhã dizendo, Marcos, parabéns, você é o novo funcionário da empresa, nós vamos enviar para o seu WhatsApp a documentação para você providenciar todos os documentos e nós vamos começar a trabalhar no dia 3. E aquilo eu recebi com muita alegria e agradeci ao Senhor e agradeci todos aqueles que tinham orado por mim, porque não foi só em São José, não foi só a minha campanha que eu fiz com o Vitor Hugo, foi também muitos pastores e pastoras e missionários, evangelistas no Brasil todo, porque Paulo, nós devemos de olhar para Paulo, porque tem muito pastor e muita pastora que pega e está com a vida desgraçada, está com a vida presa, está doente, está com dificuldade
têm vergonha de pedir oração por causa que é pastor. Mas Paulo, como apóstolo, como aquele que recebeu a nova aliança, que nem mesmo os discípulos receberam a nova aliança, mas foi dada a Paulo, aonde que era um assassino, aonde que era perseguidor do povo de Deus, mas a ele foi pronunciado a nova aliança, e ele pedia para as igrejas orarem e intercederem por ele, porque ele sabia qual era a guerra espiritual que viria sobre ele. E ali o telefone tocou acho que 4 vezes durante o dia, porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu estaria empregado no dia 3, a gente fica com o coração apertado pensando: é verdade, Senhor? É verdade? Será que não é um sonho? Mas para a honra e glória do nome de Jesus, no dia 3 eu comecei a trabalhar. E eu creio que aqui muitos já começaram campanha, muitos já foram abençoados em campanha. Eu já fiz essa campanha de Josué de 7 dias, aonde que 6 dias a gente ora uma vez, e no 7º dia, é lógico que a gente não tem como dar volta em nossa casa, porque tem os vizinhos, salvo se tiver terreno na frente, atrás, do lado, tudo para a gente dar, mas a gente põe a nossa fé em ação. Mas eu também digo, já fiz campanha aonde eu não fui abençoado, e é isso que eu quero trazer para os irmãos nessa noite. Deus, Ele abençoa, Deus, Ele está preparado para ouvir, mas existe uma coisa chamada obediência. Se não houver obediência, não tem retorno. Se não houver fé, não tem retorno. Se não houver renúncia, não tem retorno. Nós precisamos fazer o que aconteceu. E aí eu vou começar agora a fazer uma pregação dissertativa. Eu vou ler trechos aqui de Josué, do capítulo 1 até o capítulo 4, para nós entendermos o porquê Deus entregou essa bênção grandiosa para Josué e todo esse povo. E começa assim, no capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Nós sabemos aqui que Moisés foi grandiosamente usado pelo Senhor. Antes mesmo dele nascer, antes mesmo de eu e de você nascer, o Senhor já sabia o que nós teríamos que passar e o que ainda vamos passar. E Moisés foi colocado ali, naquele caixote, para não ser morto, e foi criado pela filha do faraó, e cresceu no meio de faraó, mas ele tinha o sangue do Senhor correndo nas veias dele, e ele foi escolhido lá naquele monte, naquela sarça que queimava, mas não se consumia, e ele foi e guerreou contra o faraó, e tirou do meio do Egito o povo de Deus que estava ali sem ouvir a palavra do Senhor há séculos e séculos. E ele pega e faz com que aquele povo atravesse ali o mar. E aquilo que ele fez ali acontecer através do seu cajado ao tocar, e aquele povo atravessou, e aquele povo deveria de glorificar, e aquele povo deveria de exaltar, foi uma coisa passageira. Nós conhecemos a história, mas ele era quem? Ele era o líder espiritual. Ele era aquele que subiu no monte e ficou 40 dias em jejum, como Jesus. Foi somente ele e Jesus que conseguiram ficar 40 dias sem comer e sem beber, ali falando com o Senhor, se revestindo, se preparando, recebendo as instruções do Senhor, e de repente esse homem morre. Imagina vocês como não estava Josué, como não estava Caleb, como não estava o povo, sabendo que aquele Senhor, aquele homem de Deus, já não estava mais em carne e osso, ali para poder dizer o que o Senhor tinha para dizer. Imagina o medo que acontece na nossa vida quando nós perdemos
alguém querido, quando nós deixamos de ter contato com alguém querido, quando essa pessoa se muda, vai para uma localidade longe da gente, nós às vezes ficamos desesperados, mas Deus falou que era para ele levantar e atravessar o Jordão, que não era para ele parar, não era para ele voltar, porque o Senhor estava com ele. E quando chega do versículo 6, diz assim: "Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais." A maioria dos cristãos, nós preferimos estar no deserto, dizemos que o deserto é a faculdade do cristão, do que sair do deserto e estar na terra prometida. Foram 38 anos de deserto, foram 38 anos de murmuração e de desobediência. O trecho que eles tinham que percorrer era muito curto, mas não adianta um trecho ser curto se nós não agradarmos ao Senhor. Não adianta nós estarmos aqui e querer atravessar a rua, aonde que pode ter umas pedrinhas que venham machucar os nossos pés se nós estivermos descalços, se nós não estivermos agradando ao Senhor. O Senhor faz com que nós não consigamos ver o outro lado da rua. O Senhor muda a nossa direção. O Senhor faz nós andarmos em círculo. O Senhor faz nós nos perdermos nos nossos próprios passos. E esse povo preferiu continuar ali no deserto. Eles murmuravam que queriam estar de volta no Egito, reclamavam de Moisés, falavam que Moisés tirou eles para passar fome, tirou eles da onde que eles tinham que comer, tinham que beber para passar sede. Eles não estavam vendo pelos olhos espirituais, eles não estavam enxergando aquilo que o Senhor tinha de melhor para eles. No versículo 10 do capítulo 1 de Josué diz: "Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para a possuirdes." Isso daqui levou 38 anos, como eu falei, poderia ter sido mais rápido. Muitas das vezes nós estamos com a bênção na palma da mão, mas o medo não nos deixa nós desfrutarmos da bênção. Muitas das vezes a nossa vida está no pecado. Não é só de vocês, mas a minha também. Nós somos falhos, nós pecamos, nós erramos, nós ficamos nervosos com filhos, nós ficamos nervosos com colega de trabalho, nós ficamos nervosos com o vizinho, mas muitas das vezes nós somos como Pedro. Quem dizes que eu sou? O Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Cristo. Muito bem, não falaste de ti, mas do Pai foste que falaste. Mas passado um tempo, o Senhor Jesus disse assim: eu vou morrer, e vai ser por um de vós que eu vou ser entregue, eu vou ser traído por um de vós. E Pedro falou assim: eu não deixarei com que isso aconteça, mestre, eu vou lutar por vós, eu vou contra aquele que se levantar. E o Senhor Jesus diz: afastai-vos de mim, Satanás. Nós muitas das vezes estamos com o Espírito Santo e de repente deixamos ele de lado por causa de bobeira e damos lugar ao diabo. Nós precisamos nos esforçar para matar a carne todos os dias, para podermos fazer a vontade do Senhor, porque quando nós deixamos de fazer pela vontade do Senhor, somente a misericórdia dele para não nos consumir, somente a graça para nos libertar, porque aquele que está em Cristo Jesus, que olha o Senhor Jesus Cristo junto da obra que ele fez na cruz do Calvário, nenhuma condenação há. Mas não é porque eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, e vejo não os milagres que ele tem poder para fazer sobre a minha vida e nem a vida dos irmãos, mas eu vejo que foi pelo sangue carmesim, aonde foi derramado na cruz do Calvário, por ele, pela obra concluída, pela sua morte, pela ressurreição no terceiro dia, pela sua ascensão, pela vida do Espírito Santo sobre a
vidas para nos interceder e nos cuidar por Ele, lá naquela obra que Ele sofreu por mim e por você. Nenhuma condenação há sobre a minha e a tua vida, mas isso não me dá a liberdade de eu continuar a pecar e dizer como os gentios queriam, como os fariseus queriam: se quanto mais eu pecar, maior será a graça, a abundância de Deus, então mais eu vou pecar. Não, nós temos que nos esforçar, nós temos que ser como o Senhor Jesus, nós temos que matar todo dia aquilo que nos consome, aquilo que nos quer nos tragar e nos levar para o inferno. Chegando aqui no versículo 17 diz assim: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo como foi com Moisés. O povo diz que iria obedecer a Josué se Deus fosse com ele, como o povo obedeceu a Moisés. Mas é mentira. Eles obedeciam somente naquilo que eles tinham prazer. Moisés estava lá em cima no monte, ia vir com as leis na pedra. Quando chega embaixo tinha um bezerro de ouro. Era em parte a obediência. Essa é uma das provas por que eles demoraram para poder chegar na terra prometida. E de 3 milhões que saíram com Moisés do Egito, somente 2 conseguiram entrar na terra prometida. Nem o próprio Moisés entrou na terra prometida. Eu não sei se vocês sabem o porquê que ele não entrou na terra prometida. Muitos dizem que Moisés não entrou na terra prometida porque ele matou um homem. Ele viu ali eles fazerem coisa errada e judiado o povo hebreu, e ele foi e matou um egípcio. Mas não foi isso que impediu ele de entrar. O que impediu ele de entrar foi o Senhor falar assim: olha, Moisés, cata aqui o cajado. Vocês estão murmurando que não tem água, ele tem uma pedra. Encoste o cajado na pedra, por causa que dela sairá água, dela manará água. E essa pedra representava Jesus Cristo. Mas sabe o que Moisés fez? Por causa da incredulidade do povo, ele catou o cajado e fez assim. Ele surrou a pedra. Ele surrou o que simbolizava Jesus Cristo. Ele surrou aquilo que era de mais sagrado na vida de um cristão. O próprio Senhor Jesus Cristo, que foi simbolizado por aquela pedra. E por causa dessa surra que ele deu na pedra, ele não pôde entrar na terra prometida. Não foi um assassinato, foi surrar aquilo que simbolizava o Cordeiro. E aí, o povo, ele continua dessa forma. Não era o povo que andou com Moisés, mas eram os seus filhos, os seus netos que estavam ali andando com Josué e Calebe. E já no capítulo 2 diz assim: desse dia enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Nós sabemos que esses 2 homens foram até Jericó, mas eles não foram como soldados para ir ali se infiltrar, para ganhar território e passar informação para o povo de Josué invadir. Eles foram para conhecer, e eles não sabiam que iam parar na casa de uma prostituta. Eles poderiam parar em qualquer outra casa, mas o trabalhar de Deus nós não entendemos. O que Deus tem para nós não compreendemos. Nós fazemos os planos, mas quem determina é Deus. Quem dá a última palavra é o Senhor. Quem bate o martelo é o Senhor. E aquela prostituta, aonde que nem esses homens compreendiam o porquê que eles foram parar na casa dela, aos olhos do Senhor ela era melhor do que muitos crentes daquela época e nos dias de hoje. Porque nós murmuramos, nós reclamamos, nós duvidamos, nós não temos visão que aquela prostituta tinha. Eu não vou ler aqui, mas ela fala para esses 2 homens: nós estamos apavorados, nós vimos o que vocês fizeram, nós vimos o que o Deus de vocês fez, que abriu o mar para vocês poderem passar, nós vimos o que
vocês fizeram com aqueles 2 reis, e nós estamos com medo do que vocês vão fazer conosco. Ela tinha uma visão da cruz, ela tinha uma visão do que estava por vir, ela tinha uma visão de onde estava a sua salvação. Já no versículo 12 diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usarei para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo, porque conservareis a vida de meu pai e da minha mãe, como também de meus irmãos e das minhas irmãs, e com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Sabe por quê? Porque o rei, quando soube que tinha 2 espias e estavam na casa da prostituta Raabe, ela colocou eles no telhado da casa dela, porque ela morava numa torre, ela morava no lugar mais alto daquela cidade, no muro, num lugar simples, mas aonde Deus escolheu para que ela pudesse guardar esses 2 espias. E ela falou para aqueles soldados: olha, tiveram aqui sim, mas já se foram, vão atrás dele que vocês encontram. Deus usou ela para poder despistar esses soldados, para guardar os homens de Deus. E ela falou: da mesma forma que eu vos guardei, eu também quero que vocês me guardem, e guardem a meu pai e a minha mãe. Eu quero que vocês tenham de misericórdia de mim, porque aquele Deus que vocês estão servindo, eu também quero servir. Quando chega aqui no versículo 18, diz assim: se vindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe e teus irmãos, e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça. Eles estavam dizendo: olha, tu vai pegar um pedaço de pano vermelho, que simboliza o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, tu vai colocar aqui na janela onde que nós vamos descer esse muro. E no dia que nós estivermos aqui, todos os teus familiares que não estiverem dentro da tua casa, desses, nós não teremos culpa do sangue dele. Mas todos aqueles que estiverem aqui, se acontecer algo, o sangue deles correrá sobre nossas mãos. E sabe o que essa mulher fez? Ela diz assim: e ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Ela não esperou os dias se passarem e chegar próximo dos 7 dias que ia correr. Ela podia ser como um crente que fica só esperando o milagre vir na oração dos outros. Ela podia ser como um crente que fica esperando os outros orar para acontecer o milagre. Ela podia esperar correr o 6º dia e no 7º colocar o cordão. Mas naquele momento ela já determinou a sua vitória. Naquele momento ela já falou que a vitória era dela. Nós temos que crer, nós temos que profetizar, nós temos que andar em comunhão com o Senhor, nós temos que pedir para o Senhor nos libertar, nos transformar, nos purificar, porque só Ele tem poder. Não adianta eu querer parar de errar, porque eu não tenho poder para isso. Nós somos dados ao pecado, mas se nós clamarmos ao Espírito Santo para que Ele possa vir nos limpar, possa vir nos tratar, possa vir nos corrigir, Ele tem poder para nos limpar. É só Ele que tem poder para operar um milagre sobre a minha e a tua vida. Aqui no versículo 7 do capítulo 3 diz assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. O Senhor então aqui está dizendo a Josué que ele vai ser igual como foi com Moisés. Ele não está dizendo que vai ser nem a mais e nem a menos, mas que ele vai ser igual. Moisés errou, mas quem mais errou foi o povo que estava em cativeiro e deixou de crer na cruz, deixou de olhar para a cruz, porque Jesus Cristo, ele foi anunciado que viria já no livro de Gênesis. Ele não foi anunciado no Novo Testamento por João Batista.
Batista. João Batista apenas abriu o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Adão e Eva pecou, o Senhor Deus disse que mandaria um que viria para pisar na cabeça da serpente e livrar o seu povo da morte eterna. E todo aquele que viveu na lei não conseguiu herdar o céu pela lei, porque ninguém consegue andar corretamente. Basta ter um errinho aonde que você já está condenado. Mas todo aquele que creu na palavra do Senhor, que creu que Ele enviaria o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, todos esses herdaram o reino dos céus. E aqui o Senhor começa a dizer que Ele vai abençoar, que Ele vai abrir não somente as portas de bênçãos para eles entrarem em Canaã, na terra prometida, mas que Ele vai abrir ali o rio Jordão, aonde o Senhor Jesus foi batizado. E eu quero deixar, antes de continuar, uma explicação. O rio Jordão, ele tem, nos dias normais, uns 12 metros de comprimento, por uns 3, 4 de profundidade. Mas nessa época, Deus ele não vai fazer algo para falar assim: foi muito fácil, vamos atravessar a rua aqui, 3, 4 metros de profundidade, 12 metros de comprimento, a gente vai colocar uma barreira e vai segurar a água e o povo vai atravessar no seco. O Senhor escolheu uma época de chuva, aonde que as águas vinham lá de cima, e lá da torre de Jericó eles conseguiam ver o rio Jordão e ver o povo do Senhor, o povo de Josué próximo do rio. E esse rio ele tinha de 3 a 3,5 km de comprimento e tinha 12 metros de profundidade. E o povo falava assim: eles não vão atravessar esse rio, eles não vão conseguir atravessar esse rio. Mas eles não sabiam com o que eles estavam lidando. Eles não sabiam que existia um Deus do impossível, um Deus que tudo pode, um Deus que move o céu e move a terra para fazer o seu querer e para abençoar o seu povo. E quando chega aqui, no versículo 13 do capítulo 3, diz assim: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Nessa passagem está dizendo que quando a planta dos pés dos sacerdotes pisarem no Jordão, as águas serão cortadas, as águas serão paradas, e nenhuma água passará, e a terra será seca, e o povo caminhará sobre terra seca. Eu não sei se os irmãos aqui já tiveram oportunidade, eu pelo menos já tive, o meu filho eu gostaria que ele tivesse, de andar em um local onde que fica água por anos. E aí de repente, eu vou dar um exemplo de um açude. Eu não sei se vocês sabem, açude é uma represa muito grande, feita por mãos de homens, e devido a chuvas de anos e anos e anos, aquilo vai se enchendo. Eu era sócio de um clube, onde que tinha um açude ali de quase 10 quarteirões quadrados. E de vez em quando estourava aquele açude, a água toda ia embora, e há anos para encher. E nós como criança tínhamos costume de querer andar naquele açude. Só que conforme você vai andando, aquela terra tem tanta água que você afunda até o joelho ou mais e pega uma pressão, e para você tirar a perna daquele barro é com dificuldade. Só que Deus não ia parar uma água e deixar aquele lamaçal ali para prender o povo, para demorar dias para atravessar. O mesmo Deus que parou a água é o Deus que fez aquilo ali virar pedra, fez aquilo ali virar terra seca, fez aquilo ali ficar plano para que o povo pudesse atravessar. Só que nós devemos também ter discernimento de uma coisa: quando vocês e eu precisamos de oração, e nós chamamos um pastor, chamamos uma pastora, chamamos um missionário, chamamos uma missionária para poder interceder, nós temos que tomar cuidado com algo. Muitas das vezes o povo de Deus hoje está olhando para quem está na mídia, está olhando para quem tem um nome, está olhando para quem é um pregador eloquente, para quem é bonito na foto, para quem está cheio de curtidas no Facebook, e vai buscar essas pessoas para poder orar. Só que fiquem os irmãos sabendo que a mesma cura que Deus dá, o diabo também tem para dar. Só que a cura que Deus dá, ela é eterna, ela não volta. Mas a cura que o diabo dá,
foi a planta dos pés dos sacerdotes que fez a água parar, mas foi a própria presença do Senhor que estava ali junto dele, que fez a água parar. Então o que eu quero dizer é, quando vocês precisarem do milagre, quando vocês precisarem da cura, quando vocês precisarem da porta de emprego, vocês podem sim pedir oração para pastor, para pastora, para quem quer que seja, mas tomem cuidado, que a fé não esteja no Marcos, não esteja no pastor, não esteja na pastora, mas que a fé que vai sair através do seu coração esteja ligada na cruz do Calvário, esteja ligada no Senhor Jesus, que derramou o seu precioso sangue e deixou o Espírito Santo para interceder por nós, porque somente Ele tem poder para curar, libertar, sem causar dor, sem causar danos. E assim foi o que aconteceu. Aquele rio, o Rio Jordão se abriu como abriu o mar, para que aquele povo passasse, para poder dar início à nova vida. E aí, quando nós entramos no capítulo 4, diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai o povo, 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde passar, do lugar onde estão parados, pousaram os sacerdotes os pés. Tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Então o Senhor fez os sacerdotes passar no meio. O povo atravessou e passou pelos sacerdotes, mas ele pediu para escolher 12 homens, um de cada tribo. E esses homens tinham que carregar a pedra e levar essa pedra para fora do território do rio, para colocar essas pedras aonde eles iriam acampar à noite, para que isso pudesse ser de testemunho para gerações futuras, como é para nós, do que o Senhor fez naquela terra. Mas para aí, aqui no versículo 8 diz assim: fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão. Então Josué não mandou somente levar 12 pedras para o arraial, mas também levantar 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. E aí eu vou dizer para vocês, as pedras que foram levadas para o acampamento é para que os filhos dele, isso é bíblico, para que a descendência deles, para que o povo de hoje possa olhar e falar: o que significa essas 12 pedras? Essas 12 pedras significam o dia em que o Senhor tirou o seu povo da escravidão, tirou o seu povo do Egito, porque o Egito não foi um livramento, o Egito foi uma retirada de um povo que cria na lei que o Senhor teve, na aliança que o Senhor teve com Abraão, e isso fez com que ele saísse do Egito. Mas o verdadeiro livramento acontece aqui, porque essas 12 pedras que foi deixada ali no meio do Jordão e estão até hoje, simbolizam o pecado do Egito, o pecado do povo, deixar de murmurar, melhor, deixar de olhar para a cruz do Calvário, para o Senhor Jesus Cristo e murmurar. O Senhor matou muitos naquela época, queriam porque queriam comer carne, queriam porque queriam murmurar, não estavam contentes com maná, não estavam contentes com a água que saía da pedra. Querem carne? Então receberão carne. Mas de onde virá tanta carne para tantos homens, Senhor? Mas para que duvidar daquele que abriu o mar? Para que duvidar daquele que fez o cajado virar cobra e a cobra comer mais 2 cobras e voltar a ser cajado? Para que duvidar? E o Senhor mandou vir codornas do mar, só que ninguém comeu, porque murmuraram, e milhares morreram. Se eu não me engano, foi 600 mil que morreu. E aí, aqui essas pedras simbolizam o pecado, simboliza quando eu me arrependo e lanço no Senhor o meu arrependimento e Ele me perdoa. Só que sabe qual que é o mal do crente?
é a gente querer ir lá catar a pedra de volta no meio do Jordão. É querer remoer o pecado que já tinha sido perdoado. E o Senhor disse que o pecado perdoado não é para ser lembrado, foi lançado no mar do esquecimento. Mas nós somos carne, nós somos falha, nós erramos e muitas das vezes estamos indo até o Jordão querer pegar essas pedras de volta. Mas nós temos que pedir discernimento para o Senhor, temos que pedir para que o Senhor possa nos libertar daquilo que já foi perdoado, para que a nossa vida possa ter vitória. E uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco pelo Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passassem, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. O milagre de abrir o mar, o milagre de abrir o Jordão, o milagre de derrubar muralhas gigantescas e segurar uma única torre, uma prostituta, junto de sua família, não é digno do homem, mas é digno do Senhor, para aqueles que o obedecem, para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam em espírito e verdade, para aqueles que erram, pecam, mas são como Davi. Davi era a menina dos olhos do Senhor, porque Davi nunca falou para o Senhor: eu não tenho culpa, a culpa é dos meus funcionários, eu não tenho culpa, a culpa é dos meus filhos. Davi sempre falou: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei, tenha de misericórdia de mim, muitos são os meus inimigos. Mas Davi sempre reconheceu os seus pecados diante do Senhor, e o Senhor se agrada daqueles que reconhecem os seus pecados. O Senhor, Ele não se agrada do pecado, mas Ele ama o pecador. E o pecador que consegue ter a ousadia de se humilhar, de pôr a cara no chão, de pôr a cara no pó e pedir perdão para o Senhor, e pedir para o Senhor libertar, para o Senhor transformar, para o Senhor purificar, para o Senhor mudar o seu caráter. O Senhor visita, o Senhor perdoa, o Senhor transforma. E aí é o momento onde que nós podemos pegar e fazer as campanhas, tendo a vitória nas nossas mãos, porque o Senhor não é homem que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele falou, Ele vai cumprir. Nós apenas temos que buscar nos consertar com o Senhor, temos que buscar ser obediente ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar, porque Ele não pode se contaminar. Eu não sei se os irmãos sabem, quando o Senhor Jesus vir de novo nos resgatar, provavelmente nós estaremos mortos, nós estaremos dormindo, e ali nós vamos ser acordados primeiros e vamos subir até Ele, e depois Ele vai fazer o arrebatamento daqueles que estão vivos. Só que Ele não vai pôr o pé nessa terra para não se contaminar. Ele não pode se contaminar. Ele vai estar, eu não me engano, Ele vai estar acho que 862 metros ou 1862 metros de altura, segundo os estudiosos, os teólogos que fizeram esse estudo. Porque se Ele pôr os pés dele aqui, Ele se contamina. E aí Ele vai levar o seu povo aonde vai ter a grande tribulação, onde não vai haver mais o Espírito Santo, aonde que você vai ter que dizer: eu creio no Senhor Jesus, e vai apanhar e vai se machucar e não vai morrer. Vai ser 3 anos e meio onde Satanás mente dizendo que ele fez uma aliança com Israel, onde ele não vai fazer mal nenhum e ele vai ficar quietinho, mas vai ser 3 anos e meio de perseguição e destruição, onde nenhuma morte ocorrerá, mas você vai ser mutilado e não vai poder negar o Senhor, porque se negar vai queimar no lago de fogo. E depois 1000 anos para que nós possamos
possamos estar eternamente santo, 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 Glória a Deus. santo, santo. Só o Senhor Aleluia. é santo. Então, que nessa noite nós podemos aprender que a vitória vem, mas que ela não venha demorar 38 anos como demorou para Josué, para Caleb, aonde 3 milhões não conseguiram ver a terra prometida, e nem mesmo Moisés, por causa que espancou a pedra que simbolizava Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus, né, irmão? Nós vemos que Deus, Ele não quer